que eu ganho com isso? Em várias áreas da vida. Às vezes tem um familiar que você ajuda e tenta, não dá certo, você fala, meu Deus, mas o que eu ganho com isso? Me envolver. Tem um vídeo engraçado na internet de um rapaz, e ele falou que estava passando na rua e tinha um casal brigando, e aí ele foi intervir. Ele falou, pior que o rapaz deixou a mulher para lá e bateu em mim, me deu uma surra. Olha o que eu ganhei com isso, né? O que eu ganho com isso? Mas o reino de Deus, ele é feito por cada um de nós, amém? Nós somos chamados, escolhidos, mas todos nós temos a nossa responsabilidade. Não vai esperar você ser um pastor, alguém chamado, não, todos nós temos a responsabilidade, propósito, compromisso. Tem lugares que só você está, talvez na sua família, na sua casa, no teu trabalho, e ali o reino de Deus está representado por você, e você deve fazer a sua parte. Por isso que é muito claro que Deus fez, faz e continuará fazendo o melhor por nós. Mas e a minha parte? E o que eu devo fazer? O que é da minha responsabilidade? Abra aí em 2 Reis. Amém? Os adoradores estão aí? Abra aí, 2 Reis, capítulo 5. Um texto conhecido. Vou usar aqui alguns exemplos para que nós possamos entender o que Deus quer de nós. A palavra de Deus é para ouvir e para fazer parte das nossas vidas, para trazer mudança, transformação. E aqui em 2 Reis, capítulo 5, fala da cura de Naamã. E fala assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E olha o que acontece. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe que essa pergunta, o que eu ganho com isso? Porque a nossa vida é assim. Sempre nós queremos saber o que eu ganho, o que eu conquisto, o que realmente vai contribuir comigo. Nós sempre pensamos isso. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho, o que vale é aquilo que você entrega, que você proporciona, que você oferece, que você compartilha, que nós permitimos na nossa vida. É diferente. Por isso que assim a nossa parte que devemos fazer. Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 35, não precisa ler, mas Jesus diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E lá em Mateus, no capítulo 20, no versículos 27 e 28, eles estão ali debatendo, e o que surge é: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo, seja aquele que vai servir. Por isso que nós temos que entender, e às vezes viemos para a casa do Senhor, buscamos a Deus, sempre esperando algo. O que eu ganho com isso? O que isso traz na minha vida? Feche os seus olhos, curve sua cabeça um instante. Eu sei que já orou aqui, mas com base nessa palavra, Senhor, eu sei que tudo vem de Ti, Teu propósito, tudo existem os Teus planos, e nós queremos fazer parte deles. Nós queremos ser úteis para o Teu reino, queremos ser frutíferos, queremos ser instrumentos onde nós estivermos,
porque verdadeiramente, Senhor, nós queremos nos entregar na tua presença. Amém? Olha, quando nós perguntamos o que eu ganho com isso, esse texto traz que uma menina foi levada como escrava, foi prisioneira de guerra, e ela está trabalhando na casa, e o escravo não tem muito liberdade para falar, e ela ouve que Naamã está leproso, e ela pega e fala: olha, se ele for lá, ele será curado. E é tão interessante que ela podia falar assim: poxa, eu estou aqui prisioneira de guerra, trabalhando longe da minha família, longe da minha cultura, sofrendo, que esse homem morra com essa lepra, eu vou torcer para que ele morra, porque ela está numa situação precária. Mas não, ela não é movida pelo ódio naquele momento, mesmo que em guerras, em batalhas, mas ela é movida por amor. Ela é diferente naquele lugar, e ela fala: olha, se ele for até lá, ele será curado. E nós sabemos que essa palavra mostra que realmente ele ouve, ele executa e depois ele é curado. E ao final de tudo isso, com toda certeza, não há nem o nome da menina, mas o nome do Senhor é glorificado. Por isso que existe essa preocupação. O que eu ganho com isso? No reino de Deus, nós devemos nos entregar para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas também tenham a possibilidade de servir a esse Deus e se entregar a Ele. Deus sempre fará a parte dele, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos conduzir, mas existe a nossa parte. Essa menina não foi tomada por nada de pânico, de ódio, mas ela deu o conselho, e o conselho resultou em bênção para aquele homem. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Em Atos, no capítulo 9, abre lá em Atos capítulo 9, no versículo 10, fala sobre Ananias. Aqui é a conversão de Paulo e Saulo. E aqui em Atos, diz assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, respondeu ele. E olha o que acontece. O Senhor lhe disse: vai à casa de Judas. Gente, olha que maravilha. Deus dá o endereço da casa, fala: vai na casa, na rua chamada Direita. Pensou ter essa intimidade e proximidade com Deus? Lá na casa de Judas, olha lá, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. E aí Deus ainda fala nessa visão, ele está orando, olha lá. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Deus chama Ananias, porque Deus sabe que pode contar com ele. Está pegando aí? O que eu ganho com isso? Será que Deus pode contar comigo onde eu estiver? E aí Deus fala para Ananias: vai lá. E Ananias é ousado, e ele fala: mas Senhor, eu conheço a história desse homem aí, esse homem aí é perigoso. Deus fala: mas eu escolhi. Deus ainda justifica: vai lá porque eu escolhi, e ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. E aí Ananias vai para a rua Direita, na casa de Judas, procurar um homem chamado Saulo. Entra na casa, põe a mão sobre ele, e a visão é restaurada, porque Ananias é instrumento de Deus. E aí nós queremos servir ao Senhor, e questionamos mesmo: mas o que eu ganho com isso? Mas por que, Senhor, eu estou passando? Olha, quando eu era do mundo não era assim. Nós questionamos com Deus.
mas eu vim aqui falar que Deus tem uma grande obra a realizar, e o poder da igreja é o poder de todos, aonde você estiver, aleluia. Deus tem poder, aleluia, para usar aquele que se dispõe, um homem que tem realmente a proximidade de Deus, um homem que realmente ouve a voz de Deus e vai lá e atende aquilo que Deus ordenou a ele. Hoje o Espírito Santo busca pessoas que querem se entregar, que querem falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou instrumento nas suas mãos, aleluia. E aí os problemas vão falar: mas o que você ganha com isso? Você vai falar: não quero nem saber, eu estou entregue nas mãos dele, aleluia. Eu quero ser instrumento nas mãos dele, aleluia, em nome de Jesus. Tantas vezes a nossa oração, nós buscamos, nós pedimos: Senhor, me dá, faz isso, faz aquilo, o que eu ganho com isso? Aleluia. E a vida vai passando, nós ficamos embaraçados nos problemas, nas dificuldades, e às vezes ao nosso lado, na nossa família, pessoas estão sendo destruídas no nosso trabalho, onde nós moramos, e aí eu fico preocupado e a minha vida é o centro de todas as coisas. Mas Deus está procurando, Deus está buscando aquele que quer se entregar para ser instrumentos nas mãos dele, aleluia. Ontem nós fizemos o bem-vindo pastoral na igreja, e uma jovem foi lá, e ela começou a contar como foi o início dela na igreja, e eu lembro que ela tinha apenas 13 anos quando começou, e a família, o pai estava numa situação difícil, no vício do álcool, a mãe enferma, depressão, a família totalmente destruída. E eu lembro que um dia eles falaram: olha, não dá mais, nós vamos embora, vamos abandonar tudo, porque a gente não aguenta mais. Mas ela permaneceu, a igreja orando, permanecendo diante do Senhor, e Deus começa a agir, Deus liberta o pai, Deus vai curando a mãe, amém? E toda a família começa a se render. E ela fala: pastor, eu tinha apenas 13 anos, mas não importa a idade, não importa a condição, o importante é entregar-se nas mãos dele. Você tem feito essa pergunta: o que eu ganho com isso? Aleluia. Você é muito importante para o reino de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 6, lembra lá, ó, a menina Ananias, e aqui o chamado de Isaías, porque Deus está chamando nesta noite, amém? Quem vai atender o chamado do Senhor? Amém? Você vai atender o chamado do Senhor? Diz aqui, ó, em Isaías, no capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías está relatando: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Que visão maravilhosa, né? E ele fala que ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E olha o que acontece. Ele reconhece a sua fragilidade, o seu pecado, e diz assim, Isaías fala: então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Bate acusação. Ele fala: meus lábios são impuros, e eu vivo entre pessoas de lábios impuros. Quem sou eu para atender um chamado de Deus? Quem sou eu para ser útil para o reino de Deus? Mas Deus é tão maravilhoso, que nessa visão, diz a palavra, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva,
que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. O problema não é o pecado, o problema não é a culpa. Então imediatamente o anjo vai lá e toca, olha, tocou os seus lábios. Você percebeu, né? Então está perdoado. Olha, os seus pecados estão perdoados. Isso já foi, a culpa foi removida. Não há problemas, não há desculpas, não há argumentos. Nós precisamos nos entregar na presença do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja tem um grande poder, porque é o poder da palavra. A igreja é a autoridade no nome de Jesus, aleluia. Lembra que ele falou: no meu nome falarás, olha, muito mais sinais. É o poder da igreja, é a nossa responsabilidade, é o nosso chamado. E aí, aqui em Isaías, depois de conversar, depois de anular, remover a culpa e perdoar o pecado, ele fala: então eu ouvi uma voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Essa voz ressoa aqui nesta noite. Quem enviarei? Quem irá por nós? Mas a minha pergunta, a primeira pergunta é: mas o que eu ganho com isso? Isaías está agora com o pecado perdoado, a culpa foi removida, e ele se quebranta. Quando eu leio, parece que dá uma pausa da pergunta, e a resposta vem em seguida. Ele dizia: eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluias, há um chamado para cada um de nós. Nós não podemos continuar embaraçado aos problemas, nós não podemos continuar envolvido às queixas, às discussões, a tantas coisas, mas nós precisamos nos entregar para sermos instrumento nas mãos de Deus, aleluia. Olha, nós precisamos verdadeiramente entender o chamado do Senhor, porque eu vim aqui falar para você nessa noite, em nome de Jesus. Olha, Isaías passou, Ananias também passou, a menina que deu a indicação para Naamã também passou, mas nós estamos aqui, é o nosso momento, é a nossa vez, é a nossa história, é a nossa oportunidade, é a nossa vez de nos entregarmos diante dele, para que a minha família não continue sendo a mesma, aleluia. Eu não quero saber o que eu ganho com isso, eu quero me entregar, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus, porque ele é poderoso, ele me alcançou, ele mudou a minha vida, a minha história, e eu tenho certeza, aleluia, que ele também poderá mudar toda a minha casa e a minha família, aleluia. É atender o chamado do Senhor. Sabe que tem locais que é só você de cristão ali. Talvez no teu trabalho alguém chega e vai comentando. Hoje é tão comum alguém chegar e falar: olha, estou com depressão, não tenho forças para seguir, olha, minha família está sendo destruída. E eu vou falar: o que eu ganho com isso? Não vou me envolver não, deixa para lá. Mas é o Espírito Santo te conduzindo. Não é à toa que a pessoa chega até você, aleluia, e aí o Espírito Santo pergunta: quem eu enviarei, aleluia, quem eu enviarei, aleluia. E nesta noite, em nome de Jesus, que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Porque a igreja, aleluia, a igreja, ela tem uma grande responsabilidade. Jesus, quando ele ressuscita, ele vai até os discípulos, o plano continua, não mudou. Por isso que ele chama Pedro, fala com os discípulos,
para que eles sigam falando, aleluia, sigam proclamando que Jesus, Ele realmente é realidade, e que Ele realmente muda a vida, aleluia. Ele segue proclamando, e nós somos a igreja, em nome de Jesus nessa noite, aleluia. O Espírito Santo procura, o Espírito Santo vai verdadeiramente, aleluia, trazer pessoas até você. Ele vai te capacitar, aleluia. E você não declara o que eu ganho com isso, mas é o teu chamado, é o teu propósito, aleluia, a tua responsabilidade. Se você verdadeiramente tem certeza que Jesus é o melhor para a sua vida, foi sua melhor escolha, foi sua melhor decisão, então nós temos que seguir sendo instrumentos nas mãos dele, aleluia, em nome de Jesus. E Isaías fala: olha, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluias. Você crê que Deus vai te usar na sua família? Amém? Quem aqui tem problema na família? Quem aqui tem alguém que necessita? Quem? Todos nós conhecemos alguém que necessita ouvir essa palavra. O que eu ganho com isso? Eu preciso atender ao chamado, eu preciso verdadeiramente fazer a obra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 33, abra sua Bíblia aí em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que vai nos acusar? Olha, é você mesmo, viu? O chamado é para você, é para nós que estamos aqui nessa noite. O chamado é para a nossa vida, aleluia. Porque em nome de Jesus, o diabo vai perder na nossa família, o diabo vai perder onde nós trabalhamos, o diabo vai perder onde nós moramos, o diabo vai perder, porque nós somos a igreja, aleluia, instrumentos de Deus, aleluia. É um povo que se ergue para fazer a obra do Senhor, aleluia, em nome de Jesus. E nós não podemos nos curvar, nós não podemos nos entregar, nós precisamos nos render aos pés do Senhor. O que eu ganho com isso? O que eu ganho em fazer verdadeiramente e buscar um evangelho de conquistas? Preciso de tantas coisas. Eu oro, Deus não responde. Eu busco e nada acontece. Sabe o que é? Se você se entregar, deixar Deus te usar como instrumentos, deixar Deus usar verdadeiramente a sua vida, e ter certeza que Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, porque Ele é Deus zeloso e de boas obras, amém? Deus é zeloso e de boas obras, e Ele tem poder para cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia. Ele tem poder para cuidar de cada um de nós. Por isso eu quero que você nessa noite tome posse dessa palavra. Por isso eu quero que você nessa noite se aproprie, aleluia. Que você tire toda a preocupação, que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, aleluia. Que você deixe o Espírito Santo de Deus tirar todo o rancor, todo o ódio, toda a preocupação, tudo aquilo que é embaraço, impedimento, pecado, tanta
tantas coisas que nos impedem, aleluia, e nos deixam tão envolvidos com questões tão fictícias, questões que não levam a nada, e nós estamos perdendo tempo, aleluia. Deus está nos dando vida, Deus está nos dando oportunidade, e sabe, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, aleluia. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, a Bíblia diz, aleluia, que esses momentos são momentos difíceis, são momentos de trevas, mas nas trevas existe a luz, aleluia, a luz de um povo que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aleluia. Existem os representantes, existe um povo que é recomendado por Deus, escolhido por Deus para ser usado como instrumento dele, aleluia. Por isso que em cada casa, em cada esquina, em cada viela, em cada condomínio, em cada empresa, aleluia, em cada local há um filho de Deus, alguém que se entregou, vive problemas sim, dificuldades, mas está lá para ser instrumento nas mãos de Deus, aleluia. E sabe de uma coisa, é por isso que nós estamos aqui, porque pessoas também foram usadas por Deus para nos alcançar, para falar de Jesus para nós. Hoje lá na matriz, na hora do apelo, vem um amigo meu de muitos anos, e ele levanta as mãos para aceitar Jesus e vem chorando, se entregando. Quando eu vi aquela cena, eu falo: Senhor, obrigado, como vale a pena isso. Olha, não tem dinheiro que compre, não tem casa, não tem carro usado, não tem nada disso, porque o meu amigo levanta a mão e vai lá aceitar Jesus chorando, se entregando, aleluia. E agora eu posso falar: meu amigo, nós vamos continuar até a vida eterna, aleluia, vamos viver lá no céu, diante de Jesus, aleluia. Deixa eu falar para você nessa noite, em nome de Jesus, Satanás perdeu na vida dos seus amigos. Olha, quem tem filho aqui que está aí nas drogas, não desista, em nome de Jesus. Você é instrumento nas mãos de Deus, Ele vai te dar a palavra certa, Ele vai te capacitar, e realmente a libertação chegará. Quem crê nessa noite, aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Quando nós nos prendemos, mas o que eu ganho com isso, pastor? A minha vida é corrida, não só a sua, como de todos nós. Não tenho tempo para nada, tenho tantos problemas, tenho tantas coisas, aleluias. Mas a glória de Deus vai resplandecer aonde você estiver. Estava preparando esse sermão, e é como uma visão vendo a expansão do reino de Deus. Aonde a igreja estiver, no metrô, no ônibus, às vezes é um bate-papo informal, no trabalho, e alguém está destruído, mas você é instrumento enviado por Deus. Um dia um irmão me ligou, uma pessoa que estava indo na igreja, e ele falou assim: olha, pastor, eu não aguento mais, e estava passando por vários problemas na família. Ele falou: não aguento mais, e eu vou tirar a minha vida. Aí eu falei: é um mimizento, né? Vai reclamar. E aí ele falou assim: olha, eu vou me jogar na frente do trem. Aí quando ele falou isso, eu ouvi o barulho do trem passando. Aí meu coração também fez. Aí eu: Jesus, tem misericórdia agora. Eu falei: olha, vamos fazer um trato. Você me dá só uma oportunidade para a gente conversar hoje à noite, só essa. Depois você faz o que você quiser da sua vida, só essa. E aí ele desligou o telefone, tentei ligar novamente, não conseguia. E depois ele retornou e falou: aceito, quero ouvir hoje o que o Senhor tem a falar. E eu falei: e agora, Espírito Santo, o que eu falo? Se mata não, a vida é boa, né? O que a gente faz? Sabe o que eu falei para ele? Não falei nada. Eu cheguei e falei: vamos orar. E nós começamos a orar. Eu não tinha palavras, mas a presença de Deus foi marcante naquele lugar, e começou a mover.
E eu já pude sentir o diabo fugindo. O espírito de morte já, ele é covarde. Começamos a falar de Jesus, ele correu, fugiu. E aí ele começou a chorar. Não precisa falar nada, que eu também não tenho o que falar para você. E ele muda de vida. Esquece tudo aquilo. É o poder da palavra de Deus. Há momentos que nem as palavras resolvem, mas a presença de Deus é tão marcante. O que eu ganho com isso? Eu não sei como você vai receber essa palavra nessa noite, mas eu me libero dela aqui, e a responsabilidade é minha, na minha parte. Mas quando você ouve essa palavra, nós não podemos deixar o diabo destruir aqueles que estão ao nosso entorno. Nós somos luz, aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. E eu não posso ler essa Bíblia e falar: olha, essa menina foi uma bênção, essa menina foi usada por Deus, Naamã foi curado, olha o que aconteceu. E aí no meu dia a dia, alguém chega e fala: estou arrebentado, eu falo: é assim mesmo, a maioria das pessoas também está. Aliás, eu também estou cheio de problema, e o que eu ganho com isso? Não posso, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E a Bíblia diz que a nossa vida flui água viva, são fontes de água. E alguém chega com tanta sede, e eu não posso estar seco, porque eu estou na presença de Deus. E eu não posso mais perder tempo pensando o que eu ganho com isso. A minha vida como está, eu preciso, aleluia, me libertar de tudo isso e ter a minha vida tão útil para o reino de Deus. Em nome de Jesus, nesta noite, com o poder que há nessa palavra e a autoridade, árvores aqui que somos nós vão se tornar frutíferas, aleluia. Não haverá árvores para chegar e alguém falar: cadê o fruto? Mas nós frutificaremos. É o nosso momento, é a nossa vez, e nós somos verdadeiramente os escolhidos de Deus, aleluia, em nome de Jesus. A ousadia da igreja, aleluia. Eu não posso ler Isaías e ele fala: eis-me aqui, Senhor, e eu ficar escondido, e eu ficar em meio às desculpas, aos argumentos, às murmurações. Eu não posso. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser instrumento nas mãos de Deus. Quando Deus vai falar com Satanás sobre Jó, Deus fala: olha, esse é o meu servo Jó, é esse aí. Ele é íntegro, ele é um homem reto, e Deus dá as características: recomendado por Deus. Deus ainda fala: ó, você persegue ele e está tentando prejudicar ele, mas mesmo assim ele continua sendo fiel. Será que Deus pode me recomendar onde eu estiver? Será que eu dou essa liberdade para Deus agir na minha vida? Será que eu posso me colocar como instrumento de Deus, para que Ele haja, para que Ele mude, para que Ele transforme? Será que eu posso fazer isso? A minha família, uma família que no início era muito difícil. Eu lembro quando criança, os meus tios, na casa da minha avó era um centro de umbanda, e eles bebiam muito. E eu lembro que o meu irmão tem 2 anos, é mais velho que eu, ele também é um pastor hoje. E o meu irmão, quando era criança, ele não queria, falar: não quero ir lá, porque lá a pergunta era: a briga sai antes ou depois do almoço? Porque tinha briga, a bebida tem briga. E o meu tio era o pai de santo, muito conhecido da região, um homem, onde meu tio ia, as pessoas conheciam, estavam com ele. E aí uma jovem chegou no meu tio e falou: olha, você pode ir na minha igreja? Vamos lá na minha igreja. Ele falou que quando ele ouviu aquilo, ele falou: que afronta é essa? Você sabe quem eu sou, menina? Quem é você, que é ousada assim? Ele falou: então vou combinar, eu vou. E ele falou: mas eu vou incorporado, pode ser? Pode ir, não tem problema. Ele falou: pois eu vou incorporado. E o meu tio foi na igreja. Ele falou: até hoje eu não sei
Quando eu entrei lá, as lágrimas começaram a descer. E eu conseguia parar, virei um bebê, não conseguia parar de chorar, não conseguia, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e as lágrimas não paravam de descer. Ele fala, uma coisa que eu lembro bem, é que uma hora eu estava lá na frente já, assim, com a mão levantada, e todo mundo gritando, dando glória a Deus, e eu estava lá, porque eu ouvi um convite de aceitar Jesus, eu fui lá e entreguei a minha vida para Ele, aleluia. E sabe o que aconteceu, irmãos? O meu tio se converte, a família toda vai se convertendo. Ora vai um, depois a minha avó, depois minha mãe, e nós vamos juntos, e todo mundo vai para a casa do Senhor, aleluia. E é tão interessante, estava preparando essa palavra, eu não sei quem é essa jovem, eu não sei, não conheço, meu tio também não lembra, mas Deus a usou para mudar a história da minha família, da minha casa, alabacaia, labaxerebecantalaia, e nós estamos preocupados, o que eu ganho com isso, rebecanta labaxaia, mas nessa noite, em nome de Jesus, há famílias que estão destruídas, há pessoas que estão perdidas aí, mas você, eu, nós somos a igreja. Quem está vivo aí? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Se você está vivo, aleluia, e se você crê, aleluia, em nome de Jesus, Ele vai te usar, Ele vai te conduzir, para que haja mudança em nome de Jesus, aleluia.